capítulo 12, versículo 1 e 2, que fala dessa transformação. E o tema da mensagem de hoje é experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Coloca o tema da mensagem, se estiver baixado aí já. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação do que? Da vossa mente, para que sejam capazes de o que? Comprovar ou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A gente já começa a mensagem nesta manhã dizendo e afirmando, de acordo com a Bíblia, que Deus tem para nós o quê? Uma boa, agradável e perfeita vontade. E se a gente parar para meditar, e é o que nós estamos fazendo isso, nos aprofundar na palavra, imagina comprovar e experimentar a perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade do Criador, do Soberano, quando Ele olha para você, que é perfeita. Existe uma vontade que é boa, que é agradável, e essa vontade não é a vontade do seu pai e da sua mãe. Por mais que eles tenham torcido pelo seu sucesso, ou torçam pelo seu sucesso, não há de se comparar com a vontade de Deus, que segundo as Escrituras é boa, agradável e perfeita. O que é perfeito? Que não tem defeito, que não existe falta, que é plena, que é a melhor, que é o que nós verdadeiramente precisamos viver. Então o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 da carta que ele escreve aos Romanos com um chamado à transformação da vida. E no texto que nós lemos está bem explícito que esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus só pode ser vivida com uma transformação, e começa com a transformação da mente. Isto é, aqueles que são meus, diz o Senhor, não podem pensar segundo o pensamento secular, segundo o pensamento da sociedade, segundo o pensamento do mundo, enquanto pessoas, organização. Porque a própria Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, isto é, o pensamento do mundo já está morto no maligno. E aí a chamada de Deus para nós é: transforme a sua mentalidade, não se amoldem ao padrão que está sendo estabelecido lá fora. Porque quando isso acontecer, você vai poder comprovar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E aí fica a pergunta para nós aqui nesta manhã. E como eu disse, eu quero pregar o Evangelho e só o Evangelho. A pergunta é: como pastor eu posso experimentar e comprovar esta boa, agradável e perfeita vontade? Podemos fazer outras perguntas como: qual é, pastor, a boa, agradável e perfeita vontade? E eu poderia trazer aqui inúmeras informações para vocês,
de como é andar, de como é comprovar, do que é experimentar esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas eu vou me ater à palavra, porque a palavra é poderosa, e eu aprendi que o texto responde o texto explica o próprio texto, e nós não precisamos de mais nada do que a Bíblia para sermos orientados. Tem pessoas que buscam experimentar ou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através de um profeta. Você já conheceu pessoas assim que vivem correndo atrás dos profetas por aí, né? Se tem alguém ali na esquina com um microfone na mão dizendo: eis que te digo, eis que o Senhor te diz, e aí as pessoas correm. E muitas dessas profecias, embora eu creia nos dons espirituais e sei que Deus usa pessoas em dons de revelação, mas muitas delas, é o que a gente tem visto na internet, contrariam a palavra de Deus e tem mais do homem do que de Deus. Então, qual é o melhor caminho para nós entendermos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É meditando no texto, é olhando para as escrituras sagradas, entendendo o que Deus tem para nós. E quando a gente continua a leitura desta carta aos Romanos, especificamente no capítulo 12, nós temos as respostas para as nossas indagações. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como eu posso experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Vamos para o texto. Topa aí comigo mais um pouquinho nesse texto, vamos nos aprofundar. E eu quero recomendar aos irmãos que comprem uma Bíblia, irmãos, escrita. Sabe por quê? Porque essa hora é a hora de você estar aí, enquanto eu falo, você lê. É isso mesmo, o pastor está falando certo, não está inventando não. Existiam os bereanos, sabe quem são os bereanos? Os bereanos eram aqueles que ouviam e liam. Eles ouviam o sermão e eles iam nas escrituras para ver se o sermão estava coerente com as escrituras. E eu não quero, meus irmãos, que vocês acreditem em mim piamente, sem consultar as escrituras. Eu prefiro que você fique com a sua Bíblia consultando. O que o pastor falou tem sentido, é isso mesmo. Anota, grifa, e vai ser uma bênção essa jornada de aprendizado na sua vida, na minha vida, amém? Então vamos usar o culto também para aprender a palavra de Deus, para sermos instruídos de acordo com a palavra de Deus. Quando a gente continua esse texto, nós vemos que a Bíblia vai nos mostrar esta boa, agradável e perfeita de Deus em 3 áreas principais. Eu quero falar sobre isso nesta manhã. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nessas 3 áreas? A primeira área é a área pessoal, é a nossa autoimagem. Como você se enxerga? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, enquanto pessoa? Para mim, Héctor, para você aí, qual é esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como nós nos enxergamos? Como você se vê? Quando você olha no espelho, quem você vê? Quais são as suas crenças em relação a você? Então a primeira área que nós precisamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é na nossa própria identidade, porque tudo começa em nós. Tem um ditado que é repetido muito por aí, só pode ser instrumento de cura para alguém aquele que foi curado, amém? Só pode alegrar a vida de alguém aquele que está alegre. Imagina uma pessoa triste querendo alegrar você, será que vai conseguir? Não. Então a primeira área da vida que você precisa entender qual é esta vontade de Deus é na sua identidade. A segunda área específica que nós precisamos entender qual é a boa, agradável e vontade de Deus é a nossa vida na igreja, é o corpo. Primeiro, eu, identidade, e segundo, como eu estou inserido no corpo, na igreja. E a terceira
área da nossa vida que nós precisamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é nos nossos relacionamentos de uma forma geral. E se a gente parar antes de entrar especificamente nas 3 áreas, está dando um eco aí para vocês? Amém? Se der para ajustar o microfone aí, está dando um eco aqui. Amém? Ajusta o microfone enquanto eu vou falando. Nessas 3 áreas. E quando nós observamos, essas 3 áreas diz respeito a quem nós somos. E o Evangelho, meus queridos, é mais do que o que nós temos. Aliás, o Evangelho não tem nada a ver com o que nós temos. Mas o Evangelho trata de quem nós somos. Esta é a primeira verdade que você precisa entender. Eu creio num Deus que traz prosperidade. Eu creio, amados, num Deus que abençoa. Eu creio num Deus que coloca o homem em lugares altos. Eu creio neste Deus. Eu prego este Deus porque a Bíblia está repleto disto. Mas o cerne do Evangelho não é o que você tem, é quem você é. E quando nós observamos Romanos 12, quando nós observamos a continuidade do texto, nós iremos ver que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós diz respeito a quem nós somos, quem você é com você mesmo, quais são as suas crises internas, qual é a sua identidade, segundo quem você é dentro da igreja, no corpo, porque isso é importante, e quem você é nos relacionamentos como um todo, relacionamentos familiares, relacionamento entre amigos, relacionamento entre patrão, empregado, relacionamentos de uma forma geral, e é isso que trata o capítulo 12 da carta aos Romanos. Quando nós observamos, vamos para o primeiro tópico, a primeira área da vida, a nossa autoimagem. Olha o que a Bíblia diz, coloque aí, Romanos 12, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: por isto, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, olha o que a Bíblia vai dizer a respeito da nossa autoimagem, como nós devemos nos enxergar. Vai dizer o seguinte: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser. E continua: mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que o texto está dizendo? Como eu devo me enxergar? De acordo com a medida da fé, evitando os 2 extremos, porque o conceito que devemos ter de nós, segundo as Escrituras, é um conceito de equilíbrio, isto é, evite os extremos, evite se enxergar com superioridade. Sabe quem é que se enxerga com superioridade? Aquele que se acha melhor do que todo mundo. Já viu aquelas pessoas que se sentem a última bolachinha do pacote? A última bolachinha do pacote, eu posso, eu sei, é o nariz empinado, é um conceito de superioridade. Ele anda pisando nas pessoas, é o orgulhoso que pensa que não precisa aprender mais nada, é o orgulhoso que pensa que é tão bom que já não se relaciona com algumas pessoas porque estão muito abaixo do que ele é. Aleluia. Um conceito de superioridade, e a Bíblia está dizendo: não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Só que existe um outro extremo, e este é igualmente perigoso. É um conceito de inferioridade. Aquela pessoa que se olha no espelho e fala: eu não posso, eu não sou nada, minha vida é uma desgraça, eu sou um desastre. Pessoas que se autodepreciam,
que não se sente ninguém. Evite esse extremo, porque uma visão equilibrada vem por intermédio da fé. Aleluia! E se a gente não tiver esse conceito equilibrado, a gente não consegue entender quem somos, qual é a nossa identidade, o que você é em Deus. Porque o que você é em Deus diz mais do que o que você é de acordo com o seu histórico familiar. A sua identidade não pode estar voltada àquilo que um dia você viveu, porque talvez a sua infância não tenha sido a melhor infância do mundo, talvez o seu pai não tenha sido o pai mais presente do mundo, talvez você não teve nem convívio com a sua mãe, talvez você carrega até os dias de hoje feridas do seu passado, e isso te bloqueia, isso te limita, e você olha no espelho e não sabe quem você é, e você vive nessa gangorra, nessa roda gigante de altos e baixos, e quando você percebe, a vida vai seguindo, e você não consegue dar um passo, e a Bíblia está nos dizendo, quando você olhar para você com você mesmo, no seu íntimo, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da sua fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ei, sabe quem você é em Deus? Você é a imagem e semelhança do Criador. Gênesis 1:27 vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Isso não é pouca coisa, meu querido, minha querida, isso não é pouca coisa. Deus criou o universo, Deus criou sol, lua, estrela, céu, terra, fez a separação das águas, criou os animais, aqueles que rastejam, aqueles que voam, criou toda a vegetação, criou o universo, criou a atmosfera, criou tudo. Mas quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos a nossa imagem e semelhança. Que coisa linda! É pouca coisa você ser a imagem e semelhança de Deus? Isso diz respeito à identidade. Você tem inteligência racional, você é capaz de ter intimidade com Deus. Um leão não pode ter comunhão, intimidade com Deus. Você pode. Uma ave, apesar de ser cuidada pelo Criador, ela não pode se achegar a Deus tão próximo. Você pode, porque em Jesus Deus habita, passa a habitar em nós. É Deus dentro de nós. Você é imagem e semelhança. Segundo ponto, no que diz respeito à nossa a identidade, e se o conceito equilibrado que nós devemos ter vem da fé, e a fé vem pela palavra de Deus. É importante que você entenda que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas mais do que isso, Ele te formou com um propósito. Você consegue imaginar isso? Você sendo formado no ventre da sua mãe, e Deus já tendo um propósito para você. Olha o que diz Salmo 139, versículos 13 e 14. Tu me criastes no íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Que coisa linda, amados! Deus te tecendo no ventre da tua mãe. Olha o versículo 14. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Levante a sua mão e diga assim: Deus me formou de modo especial e admirável. Aleluia. Quem é você para se olhar no espelho e dizer: eu não sou nada, eu sou um desastre? Se a palavra de Deus está dizendo que você foi tecido no ventre da sua mãe e foi formado de modo especial e admirável, a Bíblia vai dizer: ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, eu não me esquecerei de você. Aleluia. E Ele não só te formou no ventre da sua mãe,
E tem muitas pessoas que são rejeitados dentro do ventre. Deus não te rejeitou, te criou e te estabeleceu na terra com um propósito. E depois de estabelecer na terra com um propósito, Ele te deu poder. Que poder é esse? Para ser feito filho e filha de Deus. É o que nós vemos no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Primeiro você é criatura, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Depois a Bíblia nos informa que você não é qualquer criatura. Você foi tecido pelas mãos do próprio Deus no ventre da tua mãe. E você é perfeito, é especial e admirável. E aí o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo revela para você quem? Jesus Cristo. E a partir do momento que você levanta a sua mão dizendo: eu recebo, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você recebe um poder que vem de Deus. Você é empoderado com o quê? Com o poder de ser feito filho e filha. Agora você não é mais uma criatura. E se engana aquele que diz por aí: todos somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Todos somos criaturas de Deus, mas recebem poder para serem feitos filhos aqueles que recebem a revelação do Evangelho como Jesus, o Cristo, o Salvador. Aleluia, nós estamos ligados nele. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aqueles que estão ligados em mim darão frutos. Nós somos filhos. Aleluia, você é filho, você é filha. Você não pode olhar no espelho e se sentir inferior. Aleluia, você é filho. Mais do que isso, quarto, quando Ele te faz filho, Ele te elege. Ele nos elegeu para quê? Para anunciar as grandezas de Deus. Está cheio de gente anunciando um monte de coisa aí. Está cheio de famosos. Liga a televisão para você ver, qualquer horário, vai ter lá um repórter famoso anunciando o quê? Desgraça, anunciando morte, anunciando problema. Está cheio de gente aí famoso anunciando tantas coisas. E nós também fomos elegidos, nós também fomos separados para anunciar o que? As grandezas de Deus. Tem coisa melhor do que isso? Eu tenho outras atividades, amados. Tenho atividade profissional, tenho atividades fora da igreja, mas nada me dá mais prazer do que anunciar as grandezas de Deus. Só que isto não é exclusividade do seu pastor ou dos seus pastores. Isso é para você também. Quando a gente entende que Deus nos escolheu, nos elegeu para anunciar coisas que são grandes, inefáveis, coisas que transcendem a mentalidade humana. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que cremos é poder de Deus. É porque é algo muito grande que Deus colocou dentro de nós para anunciar, para abrir a boca, para falar. Coisa linda. Olha o que diz primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: vocês porém são geração eleita. Que coisa linda. Sacerdócio real. Isso significa, vocês fazem parte da realeza. Olha que coisa linda. Por isso está cheio de príncipes e princesas aqui. A palavra está dizendo: você é um sacerdócio real, faz parte da realeza. O seu sangue que corre nas suas veias é sangue real, porque você foi comprado por Jesus. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. Aleluia. Sacerdote, nação santa, ó, povo exclusivo de Deus. Aleluia. Diga assim: eu sou exclusivo de Deus. Eu sou exclusivo de Deus. Exclusivo para quê? O texto vai dizer: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz.
Aleluia. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo é que nós antes éramos treva, mas Ele nos chamou para a grandiosa e maravilhosa luz. E nós estamos aqui para anunciar este Evangelho. Olha o que diz o versículo 10 de 1 Pedro 2:10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aleluia. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi escolhido do ventre da tua mãe. Você foi chamado para anunciar, chamado como filho e filha. Você não é mais um bastardo, você não é mais um órfão, você é filho e filha. Quarto, Ele te elegeu para anunciar as grandezas de Deus. É por isso, amados, que cristão que não anuncia o Evangelho ainda não entendeu a identidade que Deus lhe deu. Porque aquele que recebe Jesus é feito nova criatura, e talvez você já seja uma nova criatura, mas ainda não entendeu, porque quem entende esta identidade fala das grandezas de Deus. Jesus vai dizer: vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares que estiverem. O que é ser uma testemunha? É ser alguém que relata aquilo que Deus fez na vida dele. Eu sou testemunho daquilo que eu vivo. Eu não quero testemunhar o que Deus está fazendo na vida do pastor Tiago, embora eu tenha visto o que Deus tem feito. Eu não quero testemunhar apenas o que Deus tem feito na vida da igreja. Eu quero testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu sou uma testemunha dele. E se eu sou uma testemunha, e se eu recebi uma nova identidade, eu estou sendo transformado de glória em glória. Amém, meus queridos? Aleluia. Louvado. Então, para esse primeiro ponto que diz respeito à nossa identidade, valorize o que Deus depositou em você. Pare de se olhar no espelho se depreciando. Mas pastor, o meu negócio ainda não decolou, não deu certo. Calma, Deus está no controle. Se não deu, vai dar certo em nome de Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai dar certo. O que você não pode perder é a identidade, é deixar de entender o que Deus já te deu. Porque muitas vezes, amados, nós estamos tão ansiosos, buscando aquilo que Deus ainda não deu, e esquecemos daquilo que Deus já nos deu. Eu vou repetir, para você entender. Muitas vezes andamos tão ansiosos buscando aquilo que Deus ainda não deu, e esquecemos aquilo que Deus já nos deu. E o que Ele já nos deu? Uma identidade de filho. Deus já nos concedeu o poder dele sobre nós. E o que eu faço com isto? Eu reconheço que tudo que recebi vem de graça e não por mérito próprio. Isso é ter um conceito equilibrado. Embora eu saiba quem eu sou, o que Deus me deu, quais são as áreas da minha vida que Deus já transformou, embora eu saiba que sou feito filho e faço parte da realeza, nas minhas veias correm sangue real, embora eu saiba que o meu reino não é deste mundo, que tem algo muito melhor preparado para mim, embora eu saiba que Ele me elegeu entre muitos para falar sobre as grandezas, coisas inefáveis. O apóstolo Paulo diz que recebeu um espinho na carne para que não viesse se envaidecer pela grandeza das revelações de Deus que ele recebia. Embora eu saiba tudo isto, como eu devo andar? Como sendo melhor que o outro? Não. De maneira equilibrada, sabe por quê? Porque tudo vem de graça. Nada disso eu e você conquistou por mérito próprio. Se você é o que é, se Deus te escolheu, se você está sentado aí ouvindo a palavra de Deus, não foi por mérito próprio, foi pela graça.
Amém, meus queridos? Segundo ponto, é a vontade de Deus na vida da igreja. E quando a gente lê o texto, a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 8. Se está aqui na palavra, irmãos, não ignorem isso, preste atenção em nome de Jesus, que é a primeira coisa para que você seja pleno, e nós estamos buscando plenitude em tudo. O que vai te preencher é aquilo que você é e não aquilo que você tem. Escute o que eu estou falando, amém? Muitos correm atrás daquilo que pode possuir, ter, só que o ter não traz plenitude para ninguém, não traz felicidade para ninguém. Há 2 semanas atrás eu estava no telefone com uma pessoa que tem tudo, sabe aquela pessoa, tudo que pediu para Deus, tem, é carro importado, é casa boa com piscina, é bom emprego, é bom salário, bons relacionamentos, janta tomando champanhe com os maiorais. E esta pessoa me ligou dizendo: eu preciso de uma ajuda, porque semana passada eu tentei tirar a minha vida por 2 vezes. Tem tudo, mas está vazio. Então não é o que ter, é o ser, amados. Isto é que nos vai trazer contentamento. E eu não estou te desencorajando a correr atrás do dinheiro, do pão de cada dia, muito pelo contrário. A gente ora dizendo que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje. E como já ministrado aqui pela pastora Fabiana, a gente ora por chuva e vai cuidar da terra, porque a chuva vai descer. Eu não estou desencorajando você a correr atrás dos seus sonhos, muito pelo contrário, Deus te ajudará nisto, mas isto não é um fim, é o que você é. E o que você é diz respeito à sua identidade e segundo a sua vida na igreja. Olha o que a palavra de Deus vai dizer, a partir do verso 4, qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você aqui dentro? Agora a gente está falando aqui para o público de dentro, para a igreja, qual é? Assim como cada um de nós tem muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado aos outros. Que a Bíblia está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem que andar em unidade. A Bíblia não fala aqui nesse texto sobre uniformidade. O que seria uniformidade? Todo mundo igual. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que apesar de sermos muitos, de exercermos muitas funções, formamos um corpo e cada um está ligado ao todo. Uniformidade não é o que nós buscamos aqui. Sabe o que é a uniformidade? Imagina uma igreja frequentada por pessoas que sejam iguais ao pastor Ettore. Imagina, ia ser a igreja mais chata do mundo, irmãos. Uma igreja que todo mundo pensa igualzinho ao pastor Ettore. Agora faz uma reflexão aí, imagina se toda a igreja fosse igual você, igualzinho. Sua forma de pensar, suas chatices, né, seus desequilíbrios, seus momentos ruins. Imagina como seria, imagina, Ednilson. Que coisa chata, não é? Todo mundo pensa igual a mim, eu falo uma coisa, todo mundo concorda. Isso é uniformidade, e não é isso que é a igreja. É por isso que a gente vê pessoas adoecendo por aí, porque existe uma direção que é tirana, que fala: ou você concorda com o que eu estou falando, ou você vai embora, ou você faz a risco o que eu peço, ou você não serve para estar aqui. Uniformidade. Agora nós buscamos unidade na diversidade. Que coisa linda é isso. Unidade na diversidade. Eu não preciso concordar com o Ednilson 100%, mas a gente se respeita, porque nós somos irmãos.
E nós temos um Jesus que é o cabeça desta igreja. Ele é que comanda tudo. Eu sou um membro, tenho minha forma de pensar. Você é um membro, tem a sua forma de pensar. Mas na diversidade a gente encontra unidade, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia, isso é ser igreja, amados. Isso é ser igreja. Eu fico incomodadíssimo. Não com medo de perder pessoas aqui, mas pastor, eu não estou mais me encaixando na igreja. Eu não estou concordando. Ninguém está pedindo para você concordar. Mas você precisa entender que esta igreja é do Senhor Jesus e Ele é o cabeça. E o meu jeito tem que de alguma forma contribuir com o seu jeito. E a gente de alguma forma tem que buscar em Deus se conectar e formar uma unidade mesmo na diversidade de pensamentos, de culturas, de histórico familiar. Isso é ser igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a unidade na adversidade. Cada membro tem a sua função. A gente vai ver no decorrer do texto. Eu já vou terminar, irmãos, mais uns 10 minutinhos. No decorrer do texto, a palavra vai dizer que cada um tem a sua função única e todos são importantes. Sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você aqui enquanto igreja? É você entender que você é importante. É você entender que Deus não te trouxe aqui por acaso. É você entender que Deus te deu dons. É o que a Bíblia vai dizer a partir dos outros versos. Olha o verso 6, coloca aí no telão. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. A informação é: Deus derrama a pessoas que passam a frequentar a igreja dons, de acordo com a graça. Isto é, não vem de nós. O dom não é uma habilidade humana, é algo que vem de Deus. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da tua fé. O que é esse profetizar aqui na palavra? É proclamar a palavra de Deus, é profetizar a letra, a palavra do Senhor. Então se você tem esse dom, use-o. Mas não é só isso. Se o seu dom é servir, olha que coisa linda. A gente pensa que dom é só dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de milagres e prodígios e maravilhas. Não, se o seu dom é servir, sirva. Coisa linda ter dom de servir. Se o teu dom é de ensinar, ensine. Olha o versículo 8, irmãos. Eu acho incrível pessoas que têm esse dom. Se o seu dom é dar ânimo, em outras traduções está exortar, mas na NVI se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Nós precisamos de pessoas que exerçam esse dom dentro da igreja, dom de dar ânimo. Domingo passado eu estava ali no culto do Guarapiranga entristecido pelas coisas que haviam acontecido no seio familiar, doenças, etc. E eu cheguei na igreja, sentei ali, estava esperando começar o culto e estava com a cabeça baixa. O pastor Tiago me cumprimentou e falou uma palavra de ânimo para mim, que o meu dia, a minha noite mudou, amados. E ele não precisou falar muita coisa, ele só falou: tenha fé, vai dar certo, isso é um bom sinal, Deus vai levantar, Deus vai fazer. Dom de dar ânimo. E lá no mundo a gente vai ver um monte de gente querendo nos entristecer, um monte de gente querendo nos desanimar. As notícias vêm para nos desanimar sempre. 99% das notícias que nós recebemos lá fora visa nos derrubar, nos desanimar. Mas dentro da igreja, Deus levanta homens e mulheres, pessoas com dom de dar ânimo. Uau, qual é a palavra que tem saído da tua boca? Deixa Deus te usar. Oh, aleluia! Se é dar ânimo, que assim faça. Olha esse outro dom. Se é contribuir, que contribua com generosidade. Deus levanta do meio da igreja pessoas que dizem: pastor, eu não sei pregar. Se você pedir para eu evangelizar, eu não vou, não é meu dom evangelizar. Mas Deus tem me abençoado tanto, aleluia, tem feito prosperar,
que eu entendi que Deus me trouxe aqui para ser um mantenedor desta obra. Então, se o seu dom é de contribuir, contribua com generosidade. Se é exercer liderança, que faça com zelo. Olha isso, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Lá antes no texto nós fala: transforme-se, não se amolde ao padrão deste mundo. E o que menos nós vemos no mundo é misericórdia, é perdão, é alguém que ressignifica algumas relações. E muitas pessoas constroem muros e muros e muros e barreiras, e passam a viver uma vida isolada, deixam de congregar, deixam de fazer parte da família de Deus. E o que a Bíblia está nos dizendo é: não faça isto, porque este não é o meu padrão. O meu padrão é que você exerça misericórdia aqui. Quando alguém pisar no teu calo, exerça misericórdia. E quando você fizer isto, faça com alegria. Aleluia! É evangelho, meus queridos. É evangelho para nós, para mim, para você nesta manhã. Exerça os dons. Então entenda, Deus te chamou aqui para que você se una ao corpo, apesar da diversidade. Mais do que isto, que você seja um instrumento de Deus. Não precisamos aqui de 100% de pregadores do Evangelho, não precisamos de uma igreja de pastores. Nós precisamos de igreja com pessoas que têm dom de servir, que têm dom de dar ânimo, que têm dom de contribuir, de exercer misericórdia. E não está ranqueado aqui, tudo tem o mesmo valor. Aquele que serve tem o mesmo valor que o pastor que prega. E a gente às vezes confunde isto e criamos ídolos. Nossa, esse prega muito, e nós, de uma forma geral, não estou dizendo aqui que isso ocorre aqui na Mover em Amor, mas de uma forma geral, a igreja como um todo, colocamos pessoas em patamares mais elevados. Que isso? Área VIP dentro da igreja. Que evangelho é esse, meus irmãos? Fala, Deus. Como pode isso? Tem pessoas que são tão mais importantes que a gente tem que reservar um lugar especial para eles sentar. É a área VIP que nós, humanos comuns, não podemos, mas as celebridades têm que sentar na área VIP. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que diz: nós somos todos iguais diante de Deus, e juntos nós formamos um corpo. Em nosso meio não haverá celebridade, porque o único que reina aqui é Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. E eu quero ensinar a igreja, porque é uma palavra pastoral. Se entrar um Neymar aqui, irmãos, em nome de Jesus, não se alvoroce. Não tira o celular para tirar uma selfie com o Neymar aqui dentro, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Neymar, ele carece da graça, da misericórdia de Deus, assim como eu e você. Nós não precisamos de uma área VIP para pastores. Nós não precisamos de uma área VIP para celebridades. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por último, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus nos relacionamentos é o nosso comportamento cristão, inclusive fora daqui. E do versículo 9 até o versículo 20, diga assim, levanta a sua mão, fala: pastor, eu vou ler na minha casa o capítulo 12 de Romanos inteiro, especialmente os versículos 9 até o 20. Amém? Vamos ler mesmo? Então não vou passar um por um aqui. Amém?
Se não, eu passo, a gente termina 3 horas da tarde, o culto hoje, está tudo bem. Glória a Deus. Mas no versículo 9, a Bíblia diz que o nosso comportamento tem que ser um comportamento de amor verdadeiro. Isto é, sem fingimento, que tem aversão ao mal. Versículo 11, a Bíblia diz que nós devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. É o zelo espiritual, não só dentro da igreja, mas fora também. No versículo 13, você vai ler na sua casa e vai ver que o versículo 13 fala sobre hospitalidade, é partilhar o que nós temos, é acolher o próximo com amor. Versículo 15 é maravilhoso, a Bíblia vai dizer: chorem com os que choram e alegrem-se com quem se alegra. Isto é empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Isso é ser cristão, amados. Esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que você seja mais empático, que você seja zeloso, fervoroso no Espírito, que o seu amor seja verdadeiro, que você seja hospitaleiro. Nós estamos orando há tanto tempo: Senhor, levanta aqui famílias que tenham um coração hospitaleiro para receber os MECs. Ó, fica a dica aí. Alguém pode falar: fala Deus, aleluia. Hospitaleiro, a gente está precisando de gente que: pastor, eu recebo um MEC na minha casa porque eu quero alcançar a minha parentela também. No versículo 16 a Bíblia vai falar sobre humildade, não ser arrogante, mas se associar aos humildes. Que coisa linda! O pensamento do mundo é: você precisa andar só com quem é grandão. Esse é o pensamento do mundo. Tem muita gente saindo da Zona Sul, indo para Alphaville, porque não, lá é a nata da sociedade, e se eu quiser me empoderar, eu tenho que andar com os manos lá de Alphaville. Aí o Evangelho está nos dizendo: não seja arrogante, tenha prazer em se associar com aqueles que são mais humildes. Versículo 17: não retribua o mal com o mal, escolha ter paz com todos. Versículo 19: deixa a vingança para Deus. E a Bíblia fala aqui de inimigos, e eu tinha uma leitura equivocada de inimigo. Um cristão pode ter inimigo? Eu dizia: jamais, um cristão não pode ter inimigos. Mas infelizmente, amados, tem pessoas que se levantam contra nós. Tem pessoas que querem nos derrubar, tem pessoas que querem nos atormentar, tem pessoas que levantam calúnias ao teu respeito e se colocam numa posição de inimigo. E a Bíblia vai dizer: não busque vingança contra esta pessoa, não deixe que a vingança de Deus. Nós devemos confiar na justiça divina, amém? Por último, responda ao mal com o bem. Escute isso, amados: relacionamentos são um campo onde a vontade de Deus se manifesta. Repita isso, diga: nos relacionamentos a vontade de Deus se manifesta. Ser diferente do mundo começa como nós tratamos os outros. Aleluia! Como nós tratamos os outros dentro da nossa casa, na igreja e fora. A vontade de Deus, para terminar, é relacional. É uma vida de dedicação de amor ao próximo e até mesmo dos inimigos. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender nesta manhã, primeiro, que o Evangelho é transformação. Segundo, que Deus tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Terceiro, que esta vontade de Deus não é abstrata, é algo que nós podemos experimentar verdadeiramente. E esta vontade de Deus se manifesta nas 3 principais áreas, como nós nos vemos. Diga assim: a vontade de Deus para mim se manifesta em 3 áreas principais. Diga: como eu me vejo,
como eu sirvo na igreja e como eu me relaciono. Aleluia. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus e ore aí. Vamos usar esses últimos 5 minutos para que você ore aí, converse com o Senhor em qual área da sua vida você precisa ser transformado hoje. É na sua autoimagem. A área que você precisa ser transformado é aqui dentro da igreja. Você ainda não entendeu o que é unidade na diversidade, ou talvez você ainda não se encaixou, ou talvez você diga: eu não sei qual que é o meu dom. Aleluia. Qual que é o meu dom, pastor? Eu não sei qual que é o meu dom que Deus tem me chamado. Você viu que você pode ser alguém que dê ânimo, alguém que contribua, um mantenedor. Você pode ser alguém que usa de misericórdia. Você pode ser um agente de mudança na vida de alguém. Talvez um sorriso teu vai transformar a vida de alguém hoje. Não se esqueça que você é um instrumento de Deus, e todos os dons que Ele nos dá é para servir alguém e para glorificar a Deus. Portanto, se o teu problema é um relacionamento dentro da igreja, hoje é manhã aceitável de você ir até esta pessoa e pedir perdão. Nós falamos de humildade, nós falamos sobre o Evangelho. O Evangelho é isso: meu irmão, me perdoe, minha irmã, me perdoe. Vamos juntos construir, aleluia, o reino de Deus, trabalhar em prol deste reino. Ou talvez você precisa mudar a forma de se relacionar das portas para fora daqui. Você precisa ser conhecido como um verdadeiro cristão, não por aquilo que você tem, mas aquilo que você é. O mundo precisa de pessoas justas. O mundo está precisando de amor. O mundo está precisando de misericórdia. O mundo está precisando de compaixão. O mundo está precisando de felicidade, de alegria. Aleluia. E há algo de Deus sendo derramado aqui nesta manhã, irmãos. Talvez pelos olhos carnais nós não conseguimos ver, mas eu quero te dizer que há algo de Deus sendo derramado sobre esta igreja. E Deus está unindo aqui homens e mulheres com a unção da felicidade, aleluia, da alegria. Alguém que vai exercer misericórdia, alguém que vai dar ânimo. Por isso que nós iniciamos este culto dizendo: medo não tem lugar para você aqui, tristeza não tem lugar para você aqui, desânimo, aqui não é o seu lugar, porque aqui é lugar de pessoas que recebem de Deus dons espirituais para serem servos. A transformação do mundo começa pela gente. Se há alguém lá fora de pé, é porque ainda existe uma igreja que está clamando. Existe uma igreja que ainda está se rendendo ao Evangelho, dizendo: eu quero isso para mim, eu tenho uma identidade,